Que tesouro é esse que nós trazemos em barros, em vasilhas de barros, em vasos de barros? Que tesouro é esse que, de modo muito especial, nós guardamos em todo o tempo das nossas vidas, porque é Ele que preserva as nossas vidas? Que tesouro é esse que pode ser entregue por uma causa maior? É importante a gente, de fato, experimentar o que é a apostolicidade da igreja. Por vezes a gente diz: qual é a tua igreja? Você diz: eu sou da igreja católica, apostólica e romana. E de fato a gente não aprofunda o que é uma igreja apostólica. É aquela baseada no testemunho de sangue dos seus apóstolos. É aquela que, tendo contado com Jesus, seu fundador, contou com 12 grandes homens e inúmeras mulheres que também ajudaram nessa missão, a fundar igrejas particulares, as primeiras dioceses, se assim a gente podia dizer, e nelas ver aqueles que tiveram a experiência muito íntima, no núcleo ali de Jesus, morrerem por causa do Evangelho. A gente vive um tempo hoje de uma igreja que tem que rediscutir a sua apostolicidade, porque nem sempre nós encontramos algum homem ou alguma mulher que de fato queira entregar a sua vida como os apóstolos entregaram. Queiram de fato, dentro da fragilidade da sua existência, dizer: Senhor, faça em mim conforme o que quiseres. Como Maria fez, e pode ser dita entre nós, como a primeira apóstola de fato, dessa experiência rica que o seu filho iria abrir com a cruz. Mas quando nós celebramos um apóstolo, eu faço questão, tanto aqui na Rede Vida, quanto na minha comunidade paroquial, onde eu estiver, perguntar: como anda o meu testemunho apostólico? É interessante que ontem Jesus fazia uma lição muito linda ao ensinar para nós o Pai Nosso. Ele ensinava uma oração. Primeiro mostrou como a gente deve ser insistente na oração, porque quem pede com insistência recebe. Depois mostrou como é importante ser íntimo daquele que a gente pede. Se não houver intimidade com Deus, não há como as coisas se realizarem conforme Deus quer em nossas vidas. E terceiro, ele fazia uma ponte riquíssima entre o Pai, que a gente dizia nosso, como a gente vai rezar daqui a pouco, Pai nosso, e o pão nosso, para dizer: toda oração ela é prática, ela exige de nós uma prática. E é isso que os apóstolos fizeram. Existe de fato uma ponte que liga o Pai, que é nosso, e portanto determina que se eu chamo a Deus de Pai, todos somos irmãos. Ao mesmo tempo, será que eu sou o construtor de um pão que é nosso? Coloco a minha vida em partilha? Coloco os meus dons em partilha? Nem sempre. Mas entre o Pai nosso, que está no céu, existe: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E é isso que os apóstolos fizeram, não com palavras, embora muitos deixaram seus testamentos de fé, mas fizeram com a vida. E fizeram em meio aos problemas do dia a dia, e em meio a uma perseguição ferrenha de um império atroz, que era o Império Romano, que não admitia
uma religião que fosse tão controversa aos seus deuses, que dava autorização inclusive para que, como Paulo, membros da religião perseguissem outros membros da religião, e matava a sangue frio, e torturava, como torturou inúmeros dos nossos irmãos, dos quais a dependência do seu sangue correndo, misturado ao sangue de Cristo em cada Eucaristia, fez que nós estivéssemos aqui hoje, professando a fé que nós professamos. Por isso a igreja se volta, vestida para receber solenemente cada um desses apóstolos, e lembrar que cada um de nós também deve se esforçar para crescer ao modelo que eles nos chamam a viver. E talvez alguém perguntaria para mim: como é, padre, viver o apostolado hoje? Como é ser cristão hoje? Porque como nós nascemos em um país onde a maioria de nós recebeu dos nossos pais a herança da fé que nós vivemos, como proclamar essa apostolicidade que deve estar marcando a nossa existência hoje, 2022, especificamente 25 de julho? Talvez muitos de nós quisessem morrer por causa do Evangelho, mas não é o martírio que nos é pedido hoje. Talvez muitos de nós quisessem tomar as armas, uma espada ou uma escopeta muito grande para matar os hereges, e tem gente que sente assim, mas não é o que o Senhor pede de nós. Então o que é ser apóstolo? Como Tiago grande foi, como é ser apóstolo como João foi, como é ser apóstolo como Pedro foi, se não anunciar oportuna e inoportunamente, como o grande apóstolo dos gentios, São Paulo fala. E aí eu pergunto: como anda o meu anúncio? Como eu anuncio com a minha vida? Como eu anuncio sendo ponte de quem clama Pai Nosso, mas também faz que o pão seja nosso? Como que nesta terra que ainda falta inúmeros sinais do céu, eu posso passar em meio ao rosto de Jesus que está à beira do caminho, em drogadição, porque esse é o rosto que Cristo escolheu, que está faminto, que está nu, que foi roubado, que está dilacerado, sem saúde, que não tem perspectiva existencial, porque a gente vive num momento em que milhares, e eu diria mais, milhões de pessoas no mundo estão sem perspectiva existencial. O que é? Não tem esperança. E portanto se oprimem, caem na desesperança, e o cérebro ajuda a gente a cair na depressão, viver com transtornos de ansiedade e tantos outros transtornos. Que apóstolo! Que apóstola eu sou neste mundo? Que apóstolo eu sou quando alguém bate ali no meu carro pedindo R$1, que não me interessa saber para quê? Que apóstolo eu sou? Que apóstolo quando eu fecho a porta para um pai e uma mãe desesperado, às vezes meu vizinho, por causa de um filho em drogadição? Que apóstolo é aquele que fecha os olhos para a corrupção? Que apóstolo é aquele que tem vantagens, que corrompe, que anda a 130, mas quando tem o radar, vai bonitinho a 110. Que apóstolo é esse que se aproxima mais de um hipócrita fariseu do que de um verdadeiro apóstolo? E essa é a pergunta hoje. Que apóstolo sou eu no trabalho? Ah, padre, mas eu evito falar de Jesus porque eu tenho medo de causar briga. O homem que nós celebramos hoje morreu
por você. E um dos seus apóstolos também morreu para que você pudesse falar o nome de Jesus. E você não tem coragem de falar o nome de Jesus? Defender os seus princípios, a sua fé? Ah, padre, mas eu não sei. O que te custa aprender? Tempo. E talvez seja o tempo tão mal gasto que a gente tem hoje, que seja o nosso maior apostolado. Porque infelizmente a maioria de nós está enfiada nessas redes sociais, nos WhatsApp da vida, e lá tudo é muito gostoso, porque de quem eu não gosto, eu apago, aquilo que eu não gosto, eu passo, mas a vida não é assim. Eu tenho que na vida conviver com quem eu não gosto, amar quem eu não gosto, se for seguir a palavra, engolir até o que eu não gosto de engolir, assistir. Eu sou do tempo, vocês sabem que a gente não escolhia televisão igual hoje, né? Não tinha essa gama, tinha que assistir o que estava passando. Hoje a gente não gosta e já muda. E talvez o maior apostolado, e eu encerro, hoje seja de fato suportar as dificuldades deste tempo, para sair sadios. Porque hoje, quando a gente é sadio, e não precisa ser feliz o tempo inteiro, porque a gente perde gente que ama e chora, a gente trupica, cai, tem um encravado, alguém pisa, a gente não é feliz o tempo inteiro, mas dá para ver de longe que é sadio, dá para ver de longe. E talvez um dos maiores apostolados é eu mostrar a minha saúde espiritual no trabalho, na rua, no trânsito, porque aí eles vão dizer: como essa pessoa é assim? E aí nós vamos responder: é por causa daquele que morreu por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.